Se você tem dificuldade de respirar ou palpitações, isso pode ser insuficiência cardíaca. Trata-se de uma doença comum e uma das mais graves, uma vez que o coração não consegue bombear o sangue e o oxigênio de maneira suficiente para o organismo. Com o tempo, surgem sintomas como dificuldade para respirar, fadiga, fraqueza, inchaço, palpitações e entre outros. A causa mais comum para insuficiência cardíaca no Brasil é a doença arterial coronária, que provoca estreitamento nos vasos sanguíneos. Outras causas também da insuficiência cardíaca é o uso excessivo de álcool, drogas, hipertensão arterial, problemas renais, diabetes, arritmias, infecções e diversas outras. Sintomas da insuficiência cardíaca nem sempre são óbvios. Algumas pessoas, nas fases iniciais, podem não ter sintomas, e outras podem ignorar os sintomas, como cansaço ou falta de ar, considerando sinais de envelhecimento. No entanto, os sintomas da insuficiência cardíaca podem ficar mais evidentes por causa da incapacidade do coração de bombear o sangue de forma eficiente e fornecer para os órgãos. Você pode experimentar uma série de sintomas, incluindo a falta de ar, falta de energia, sensação de cansaço, memória prejudicada, tosse, abdômen inchado, perca de apetite e vários outros. Algumas pessoas têm mais probabilidade que outras de desenvolver insuficiência cardíaca. Ninguém pode prever com certeza de quem irá desenvolvê-la. Estar ciente dos fatores de riscos e ver um médico para um tratamento precoce são boas estratégias para o controle. Fatores de risco de insuficiência cardíaca incluem pressão alta, ataque cardíaco, válvulas cardíacas anormais, aumento do coração, histórico familiar de doença cardíaca e diabetes. Bom, apenas o seu médico pode dizer se você tem a insuficiência cardíaca e o quanto a condição progrediu. O médico revisará seu histórico médico, incluindo doenças passadas e atuais, o histórico familiar e estilo de vida. Como parte de seu exame físico, seu médico irá verificar o seu coração, pulmões, abdômen e pernas para ver os sinais da insuficiência cardíaca que estão presentes. Para descartar ou confirmar o diagnóstico da insuficiência, o seu médico poderá prescrever um ou vários desses testes de diagnósticos: o ecocardiograma, eletrocardiograma, radiografia de tórax, teste de esforços, cateterização cardíaca. Se você tem a insuficiência cardíaca, o seu médico também pode rastrear sua fração de ejeção ao longo do tempo. Essa fração é a porcentagem de sangue que é bombeada para fora do seu coração durante cada batimento. É um indicador-chave de saúde do seu coração e os médicos frequentemente usam para determinar quão bem o seu coração está funcionando como uma bomba. Algumas formas de tratamento são a cirurgia cardíaca, medicamentos para o coração, mudanças no estilo de vida e, nos casos mais graves, pode ser necessário realizar um transplante de coração. Eu descobri que o meu coração estava com problema logo no início da pandemia. E achei que era Covid mesmo. E eu fiquei assustado.
Logo que eu cheguei, fizeram a triagem, viu que a minha frequência estava muito alta, fizeram uma chapa do meu pulmão. Só que eu cheguei no quarto, 5 minutos depois a médica me chamou, falou que eu teria que descer para UTI. Da UTI já resolveram me entubar, daí eu acordei 1 mês depois, já com diagnóstico. Eu estava com problema de insuficiência cardíaca. A minha vida antes do diagnóstico era saudável, me alimentava bem e o estresse normal da vida em São Paulo. Na cardiologia a gente tem diversas doenças do coração onde a gente pode atuar de forma preventiva. Por exemplo, o infarto do coração, onde a gente pode atuar em diversos fatores de risco, como sedentarismo, cessação do tabagismo, controle da hipertensão e do diabetes. E quando a gente atua nesses fatores de risco, a gente consegue diminuir o risco do paciente ter um infarto, de ter uma doença coronariana, que pode levar a quadros parecidos com o que o Breno teve, né? De uma falência cardíaca e precisar da circulação extracorpórea e eventualmente num transplante cardíaco, por exemplo. E mais do que o diagnóstico, o prognóstico foi o mais difícil. Quando me falaram que eu tinha basicamente 2 opções, ou fazer um transplante ou implantar o dispositivo cardíaco. Tive o apoio de alguns psicólogos aqui do Sírio, da equipe médica que me acompanhou desde o início. Eu sinto que eles conversam e trabalham como uma equipe. Eu percebo que eles entendem a necessidade, entendem as minhas limitações e constroem um programa para mim. Para mim, o grande diferencial do Sírio em relação aos outros hospitais, ao atendimento de outros hospitais, é a humanidade, a humanização, como a equipe trata a gente. O caso do Breno, que começa com uma internação aguda, muito grave, com risco de vida, e a gente usa todos os aparatos da terapia intensiva, quando ele sai da fase intra-hospitalar, a gente entra numa outra fase do tratamento do paciente, que é a fase de reabilitação, é do restabelecimento dele, para ele voltar para a sociedade, para ele voltar a fazer as atividades que ele fazia antes da internação. São poucos os centros que têm profissionais com experiência nesse tipo de dispositivo, né, do coração artificial. Inovações tecnológicas que conseguem monitorizar esse paciente durante a reabilitação e consegue quantificar quanto que esse paciente está ganhando de capacidade cardiovascular, quanto que esse paciente está ganhando de capacidade motora, né? Hoje, a minha vida é normal, ter um dispositivo. Fora isso, acredito que a minha vida está relativamente normal. Eu malho, eu saio com meus amigos, eu viajo, saio para bares e não tenho nenhuma restrição alimentar, posso beber. Eu revi minhas prioridades, então hoje minha prioridade é minha saúde. Antigamente a minha prioridade era meu trabalho, era sair, viajar, e nunca foi minha saúde. Com certeza essa mudança de prioridades foi a grande diferença. Se você quer evitar doenças do coração para você, pratique atividade física, pare de fumar, tenha uma dieta equilibrada, controle o colesterol, não beba, evite o excesso de sal e se você sente algum desses sintomas, procure o seu cardiologista. E por fim, eu e minha equipe desejamos a vocês bons estudos e muito obrigada pela atenção.